Vamos dar continuidade às nossas videoaulas da disciplina de software livre. Nós estamos falando do Google Forms. A gente já viu uma série de etapas e agora o que a gente vai ver é como a gente faz para elaborar um teste. Como é que eu faço para usar o Google Forms para preparar um teste, uma prova que eu vou aplicar com os meus alunos ou com alguém que eu preciso aplicar um teste, algum formulário com algum questionário que eu preciso obter respostas e analisar essas respostas. Então está aqui, como elaborar um teste. Então eu vou vir aqui para o meu formulário, eu já tinha montado um formulário, a gente tem aqui a parte de perguntas e respostas, a gente já viu como criar um formulário a partir do Google Drive, a gente viu como colocar perguntas no meu formulário, viu como eu faço para personalizar o meu formulário, como eu faço para fazer as configurações de como ele vai funcionar, como envio para outras pessoas, como visualizo o meu questionário e como compartilho com outras pessoas, que é o caso quando eu tenho outros professores me ajudando a elaborar esse questionário. Então, o que a gente quer fazer agora? A gente vai fazer algumas mudanças nesse questionário para que ele funcione como uma prova. Então, ele vai aqui coletar o e-mail, ter uma pergunta 1 com uma resposta curta, está tudo ok. Eu defino se isso aqui é obrigatório ou não. A princípio não, o aluno responda se quiser. Pergunta 2, uma resposta mais longa. Pergunta 3 é uma pergunta obrigatória. Ele vai selecionar uma dessas opções. Só que até agora eu não vinculei esse formulário como sendo uma prova. Para mim fazer isso, eu vou poder ativar algumas coisas. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui uma série de opções. Eu posso pedir para ele ordenar as opções aleatoriamente. Porque se é uma prova, eu quero que ela apareça de forma diferente entre os alunos. Então, quando o aluno for responder, essas opções vão aparecer embaralhadas. Elas vão estar diferentes de um aluno para outro. Então, eu vou fazer a mesma coisa com essa questão aqui. Eu vou pedir para ele embaralhar. Eu posso ter aqui algum item de validação da resposta, que eu vou poder selecionar pelo menos um, até ou exatamente. Por exemplo, eu tenho aqui 5 opções, eu quero que ele selecione exatamente 3 opções, eu venho aqui e boto 3 opções. Se ele não selecionar as opções, qual a mensagem de erro que vai aparecer? Você precisa selecionar 3 opções. Então aqui eu ativei nas perguntas a questão de randomizar elas para que fique diferente de um aluno para outro aluno, e eu posso definir quantas opções o aluno tem que responder aqui. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ordenar as opções aleatoriamente. Eu vou tirar essa aqui de envio de arquivo, vou apagar ela. Era número 5, essa aqui passa a ser número 6. Vou criar aqui essa aqui, vamos duplicar. Vai aparecer aqui, número 5 e número 6, elas vão aparecer iguais, para não perder a numeração. E eu posso fazer agora, o que eu fiz? Eu reorganizei o meu formulário para que ele se transforme num formulário de uma prova, de um teste. Mas eu ainda não configurei esse formulário como sendo um formulário de prova e teste. Eu vou vir aqui em configurações, eu vou vir na aba testes, e agora sim, eu vou dizer para o Google que este formulário é um formulário de teste. E aí ele tem aqui algumas opções. Liberar a nota imediatamente após o envio. Como é que funciona? Eu vou a seguir definir para cada pergunta qual a resposta correta. Então eu vou ter lá um conjunto de perguntas, um conjunto de opções que o usuário vai poder escolher, e aí ele vai enviar o formulário, ele vai enviar a resposta. Como eu já defini previamente quais são as respostas corretas, o Google consegue verificar a resposta do aluno, quais são as respostas corretas. Se estiverem encaixadas, ele vai dar uma nota para aquela pergunta. A gente vai ver que eu vou marcar ali a nota. Então, o que o Google faz? Ele vai identificar quais o aluno respondeu corretamente, quais perguntas o aluno respondeu de forma equivocada, errada, e ele vai conseguir calcular a nota do aluno. E o que ele está fazendo aqui? Isso aqui é uma opção de teste. Liberar a nota imediatamente após o envio, ou seja, o aluno envia a resposta e ele já recebe a nota que ele tirou. Ou posteriormente. O normal é que essa resposta seja posterior. Por que isso?
Porque às vezes você está numa sala com vários alunos, eles estão respondendo. Se você já der um feedback na hora, ele fez lá uma resposta, ele respondeu errado, ele já pode alertar lá, ó, eu respondi a resposta tal com a opção 3 e está errado. Aí ele já avisou lá para os outros que não é para responder daquela maneira. Então, idealmente, o melhor é você deixar para enviar a nota depois. Aqui eu tenho algumas opções extras. As pessoas que responderam podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Qual a ideia aqui? Se eu tenho uma opção de múltipla escolha, tem lá, qual o maior estado do Brasil? Eu tenho lá uma lista de estados, eu vou dizer que o maior deles, o professor vai anotar que é o Amazonas, e aí o aluno vai fazer a sua resposta, se ele errar vai aparecer a informação de que ele errou. Então tá aqui, ó, perguntas erradas, vai aparecer a informação para o aluno de que ele errou ou não. Vai aparecer para ele a resposta correta? Então ele clicou lá, o maior estado do Brasil é São Paulo, ele errou. Então ele vai mostrar, esse formulário vai mostrar que ele errou e vai mostrar que a resposta correta para aquela pergunta era o estado do Amazonas. E vai mostrar também os valores que ele está tirando, quer dizer, se ele tem, quais os valores parciais que ele tem. Então eu posso ativar ou não essas opções aqui. Eu vou salvar, eu transformei o meu formulário num teste, vim aqui na opção teste, criei, configurei o meu teste, salvei e agora eu vou poder simular ele, eu vou poder vir aqui, enviar outra resposta, agora ele está funcionando como um teste. Resposta curta, resposta longa, escolhi aqui, perdão, aqui é só uma opção, aqui, notem aqui, lembra que eu pedi para embaralhar? Ó, elas estão embaralhadas, aqui também pedi para embaralhar, ele embaralhou, eu vou colocar aqui a opção 5, e aqui está aquela informação, olha, você precisa selecionar 3 opções, então a gente anotou lá que era para selecionar 3 opções, então ele só vai desaparecer com essa mensagem quando eu selecionar a terceira. Se eu selecionar 4, ele informa também, você tem que selecionar 3. Então, eu pude configurar a minha caixa de seleção, quantas respostas, quantos checklists ele vai ter que dar. Aqui a minha pergunta do tipo lista suspensa, note que também está embaralhada. Eu vou escolher aqui a opção número 3. Pergunta do tipo lista suspensa 3 também, aqui uma nota, aqui eu dou uma resposta qualquer, informa aqui uma data, que pode ser o dia de ontem, no horário 9 horas, e vou enviar o meu questionário, vou enviar aqui. O professor recebeu mais uma resposta, está aqui a resposta 1, 2, 3, a terceira está aqui, que foi essa última que nós respondemos agora. Então, o professor preparou o formulário, transformou esse formulário num teste, definiu que as perguntas iam ser randômicas, clicou aqui, selecionou o teste, criou o teste, definiu que a nota vai ser enviada posteriormente, ativou algumas opções, salvou, enviou o formulário para um aluno, o aluno respondeu o formulário, o professor recebeu aqui a resposta. Outra coisa que eu posso fazer na hora de fazer um teste, que pergunta, aqui na opção 3, eu posso adicionar uma chave de resposta. O que é isso? Bem, primeiro nós tínhamos um formulário, esse formulário não era um teste. Depois nós transformamos esse formulário num teste, e aí nós configuramos quais seriam as opções desse teste. Mas eu ainda não fiz uma coisa importante, que é informar para o Google qual a resposta correta, ou seja, qual a chave de respostas. Então eu posso fazer isso, ó. Eu posso clicar aqui e dizer para ele, a pergunta 3, a resposta é 3, olha aqui, ó. Eu cliquei lá em chave de resposta, a resposta correta é a opção 3. E você pode adicionar uma mensagem. Está aqui, ó. Você pode adicionar uma mensagem que vai ser retornada para quem está respondendo. Ele vai dar uma resposta. Se ele respondeu errado, você vai
dá uma resposta. A resposta correta é a opção 3, conforme vimos na aula de ontem. Você pode, na verdade, dar uma explicação mais detalhada por que essa resposta, mas isso vai aparecer para o aluno. Então, o que a gente fez agora? A gente pegou o nosso questionário, transformou ele em teste, e agora a gente está pegando cada uma das perguntas e informando qual a resposta correta. Então, eu posso pegar para cada uma das perguntas, adicionar uma chave de resposta. A pergunta 4, a resposta certa vai ser a questão 4. Eu não vou adicionar um feedback. A questão 5, a resposta correta vai ser a opção 5. Tinha uma que tinha 3 para responder. Não, era essa daqui. Então, aqui e aqui. 3, né? Opção 2, 3 e 4. Eu posso fazer isso com cada uma das perguntas. Posso informar o que é a chave de resposta. Eu posso adicionar uma resposta para cada uma das perguntas. Eu posso visualizar o meu formulário, enviar uma nova resposta. Entro aqui com o e-mail do usuário. Entro aqui com uma resposta curta, uma resposta longa. Aí tem as respostas obrigatórias. Eu adiciono aqui, eu vou tirar nota 10. Eu adiciono aqui a opção 3, aqui a opção... Eu vou errar essa aqui. Vou botar a opção 3, 2 e 1. Então, eu respondi 3, mas eu não sei se estão corretas. Aqui eu vou botar a opção 5. Aqui eu vou botar a opção 3. Aqui eu vou botar 7. Uma resposta qualquer aqui. Vou deixar essas duas em branco e vou enviar. O que acontece? Ele enviou o questionário. Quem elaborou o questionário recebeu mais uma resposta, que é a resposta 4. Ela está aqui. Agora, e ele está me dizendo aqui, ó, esse aluno tem aqui a resposta curta, resposta longa. Como é um texto escrito, o professor vai ter que analisar para dar a nota. A pergunta 3, ele está informando que o aluno acertou. A pergunta 4, ele está informando que o aluno errou. Ó. As opções corretas eram 2, 3 e 4. Ele respondeu 2, 3 e 1. Essa aqui está errado, está em vermelho. Essas duas estão corretas. Essa aqui ele respondeu corretamente. Essa aqui ele respondeu corretamente. Ele errou, na verdade, tá em vermelho. E essas aqui não tinham uma chave de resposta. Eu vou fazer uma nova mudança no meu questionário. Eu vou pedir para ele em testes. Vamos fazer um teste para ver se funciona. Liberar a nota imediatamente após o envio. Salvar. Vamos testar esse formulário. Bota aqui o e-mail. Uma resposta qualquer. Seleciono aqui a opção número 3, a opção número 4, 1 e 5. Aqui eu vou escolher a número 5. Aqui eu vou escolher a número 5 também. Dou aqui, deixo essas duas em branco e envio. Eu já posso ver a pontuação. Vamos dar uma olhada na pontuação. Ou seja, o aluno respondeu o questionário e esse questionário foi configurado de tal forma que o aluno vai poder verificar a pontuação dele. Tá aqui, ó, 0 de 7. Por que isso? Porque tem perguntas que o professor ainda vai analisar, mas essa eu já posso verificar aqui. Por exemplo, o aluno que está fazendo, depois que o aluno enviou o formulário, ele vai verificar como ele foi. Aqui está mostrando que a pergunta 3 ele acertou, está mostrando que a pergunta 4 ele errou, ele acertou aqui a opção 4 e errou a 1 e a 5. A pergunta 5 ele acertou,
A pergunta 6 não tem a informação de nota correta, a 7 também, a 8 também, essas demais não tem. Ou seja, para que o aluno saiba exatamente qual a nota dele, você teria que pegar todas as perguntas, definir a chave de resposta para que o Google possa comparar a resposta dada pelo aluno, a resposta da chave de resposta e possa calcular então a nota. Se eu voltar aqui no meu formulário, eu vou verificar que eu posso dar um peso aqui. Então aqui, ó. Qual é o peso dessa pergunta? Quer dizer, quantos pontos vale essa pergunta? Vamos botar um ponto para cada pergunta. Então eu vou ter que vir aqui, botar um ponto para cada pergunta. Ponto para cada pergunta. Eu estou dando um peso. Quanto que vale cada uma das perguntas? Vou simular de novo. Vou dar uma resposta qualquer, Essa aqui era a opção número 3, opção número 4. Era aqui, era 1, era 2, 3, 4. Vou escolher aqui a opção número 5, opção número 5, 7. E vou enviar. Eu posso ver a pontuação, é quem enviou, e é que ele me mostra as respostas que eu tenho. Se eu vir aqui, eu vou ter já um número maior de respostas. Eu tenho aqui todas as 6 respostas que eu enviei, ou seja, eu vou poder verificar, ver um resumo, em que o Google me mostra mediana, mediano e intervalo, me mostra a informação de quem respondeu, quantos pontos cada pessoa obteve, dá uma informação das respostas da primeira pergunta, respostas da segunda pergunta, da terceira pergunta, quantas pessoas responderam a opção 1, quantas responderam a opção 2, opção 3, 4 e 5, a segunda pergunta, o número de pessoas que respondeu cada uma das opções, a quinta pergunta, sexta pergunta, sétima, oitava. Então o Google me mostra um resumo das respostas de todos os alunos. Ou eu posso ver as respostas individualmente, um por um, basta selecionar aqui, espero ele carregar a informação, ou ainda eu clico aqui, abro uma planilha que vai ter todas as respostas, dia e hora em que a resposta foi encaminhada, quem encaminhou a resposta e cada uma das respostas. Então a gente pode criar a partir do Google Forms um formulário de teste e pode aplicar um teste utilizando então a internet. Só que para que o aluno tenha uma resposta direta, eu posso configurar para que o aluno receba a resposta imediatamente, mas para que isso aconteça eu vou ter que pegar para cada pergunta e definir qual é a resposta correta. E muitas vezes a gente tem alguma interpretação de texto, interpretação, análise, e aí não existe uma resposta única, é um texto que a pessoa vai escrever, vai responder e o professor vai ter que analisar. Então, normalmente, na universidade a gente não emite uma nota imediatamente. Isso valeria mais para um caso de um colégio, algumas perguntas mais simples, em que o aluno tem respostas do tipo sim ou não, ou uma caixa, uma seleção de múltipla escolha, ou uma caixa de seleção, em que funcionaria. Então, basicamente, se eu quiser criar um teste com notas, em que eu vou já dar a nota final, eu teria que trabalhar com esse tipo de pergunta de múltipla escolha. Aqui, perguntas, eu teria que trabalhar com perguntas do tipo aqui, perguntas do tipo múltipla escolha, caixa de seleção ou lista suspensa, que não é o caso que a gente costuma encontrar na universidade. Normalmente vai ser um parágrafo ou alguma coisa mais elaborada que o aluno responde numa folha de papel, fotografa e manda essa resposta através de um upload de um arquivo. Então, com isso a gente conseguiu transformar o nosso formulário num formulário de teste.
A gente viu como é que aparece para o aluno esse formulário de teste e viu que a gente pode configurar ele aqui. A gente vai transformar o formulário em teste, tem algumas opções de configuração para a gente fazer isso. Existem outros aplicativos de internet, como o Quizlet, que eu posso preparar questões para os alunos responder e ter acesso a essas informações. Normalmente eu uso o Google Forms para criar um teste em que as pessoas vão responder num determinado dia e horário, depois da aula. Quando eu quero uma resposta mais rápida durante a aula, eu também poderia usar o Google Forms, mas normalmente a gente acaba usando um aplicativo que tem uma configuração, um formato mais eficiente para esse tipo de situação, como exemplo o Quizlet, e tem outros. Então, com isso a gente conseguiu ver todas as etapas da nossa apresentação. O nosso objetivo era, dentro da disciplina de software livre, apresentar o Google Forms, apresentar para um público-alvo que envolve professores, alunos e pesquisadores, mostrar o uso do Google Forms, sua interface, como criar formulários, exemplos de como preparar um teste, uma prova, e aqui os 10 itens que a gente cumpriu. Então a gente mostrou que o Google Forms é um aplicativo sensacional, fácil de usar. Eu vou lá no Drive, crio um formulário novo, esse formulário novo pode ser a partir de um modelo pré-existente. Na maior parte dos casos eu vou criar a partir de um modelo pré-existente ou a partir de um modelo novo. Ou às vezes eu já preparei algumas provas, eu coloquei lá a logomarca da disciplina, da universidade, aí eu clono uma prova que já existia e eu simplesmente atualizo a prova de um ano para outro, colocando novas perguntas. A gente viu como é que a gente adiciona as perguntas, a gente viu que eu posso adicionar uma pergunta a partir da duplicação de uma pergunta existente, a partir da adição de uma pergunta nova, e a gente faltou ver como é que eu faria para adicionar uma pergunta a partir de um outro formulário, que seria esse caso aqui, importar perguntas. Então, basicamente, você clica aqui em importar perguntas, seleciona esse outro formulário que você tem, clica em selecionar, ele aparece aqui esse outro formulário. Digamos que eu queira importar todas as perguntas dessa outra prova, desse outro formulário. Clica aqui. Se eu quero selecionar uma pergunta específica, eu clico aqui, importo. Então, essa pergunta que estava no outro formulário, ela foi importada para dentro desse formulário que eu tenho aqui. Então, é bem fácil de usar. Como é que funciona na prática? Muitas vezes a gente elabora uma prova, um teste, um formulário, salva ele no nosso Google Drive, e aí no outro dia quer preparar uma outra prova, um outro formulário, e a gente quer reaproveitar algumas das perguntas do formulário anterior. Então eu posso dessa forma, eu venho aqui e importo perguntas de um outro formulário. Uma outra coisa interessante que eu tenho aqui no Google Forms, lembrem que eu falei que eu posso adicionar sessões. Então, uma outra coisa que eu tenho aqui é essa opção aqui de adicionar um título ou uma descrição. Por que isso é útil? Se você tem uma prova, notem aqui que eu tenho uma pergunta e uma descrição. Mas e se eu tivesse a necessidade de ter um texto maior, de ter mais informações, ou se eu tivesse a minha prova dividida em grupos de assuntos, por exemplo, assunto 1, assunto 2. Eu vi lá uma prova de programação, em que a gente falava uma parte de diagramas de casos de uso e outra parte de diagramas de classe. Então eu posso pegar e colocar aqui um título e uma descrição. Ele adicionou aqui um título e uma descrição. Aí eu poderia botar aqui, parte 1, diagramas de casos de uso. E poderia criar aqui um outro, que seria parte 2, diagramas de classe. Então, e eu vou poder pegar estes dois títulos, arrastar eles para posições diferentes. Então, aqui parte 1, diagramas de casos de uso, ou poderia aqui botar aqui, por exemplo, perguntas discursivas. E parte 2 são perguntas de seleção. Ou seja, eu posso, na minha prova, colocar títulos e descrições. Eu posso colocar aqui uma descrição de como resolver as perguntas abaixo. Uma instrução. Digamos que você queira dar uma instrução extra para os alunos. Então, você pode criar aqui
um título e uma descrição para um determinado bloco do seu questionário ou da sua prova. Uma outra coisa extremamente útil que a gente pode fazer é adicionar uma imagem ou um título. Então, digamos que você esteja preparando uma prova sobre estados do Brasil, você pode dizer que estados do Brasil, ele aparece aqui estados do Brasil. Eu vou poder selecionar aqui uma imagem que eu quero adicionar na minha prova. Então, eu vou selecionar essa imagem aqui. Mas antes eu vou explicar uma coisa. Eu posso carregar uma imagem, eu cliquei lá em inserir imagem. Então, eu posso carregar essa imagem a partir do meu computador, ou seja, fazer um upload, carregar uma imagem a partir da câmera fotográfica do meu computador, informar o endereço de internet dessa imagem, carregar uma foto minha, carregar uma imagem do meu Google Drive, quer dizer, dentro dos meus diretórios, eu vou ter lá uma série de diretórios e subdiretórios, eu posso selecionar uma imagem. Por exemplo, essa pasta que tem imagens, eu posso carregar uma imagem daqui, ou ainda posso fazer uma pesquisa do Google Drive, do próprio Google. Então, eu vou fazer uma pesquisa de estados brasileiros. O Google pesquisou para mim, mostrou essas imagens aqui. Eu vou selecionar aqui essa imagem, vou inserir no meu mapa, no meu formulário, tá aqui. E aí eu posso ter aqui um título qualquer, né? Estados brasileiros. Posso adicionar uma pergunta. Estou adicionando uma pergunta e aí eu vou dizer assim, ó, qual é o nome do estado cuja cor é verde? Então eu posso dizer aqui, qual o nome do estado cuja cor é verde? Então o aluno vai ter que informar quais são os nomes desses 3 estados verdes aqui. Se eu quiser apenas o verde escuro, eu venho aqui e boto verde escuro, deixo aqui uma resposta curta, ele vai responder. Eu posso dar minha chave de resposta, que é São Paulo. E posso concluir aqui. Então, eu posso adicionar uma pergunta, importar uma pergunta de outro formulário, adicionar uma seção título explicativo, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo e adicionar uma seção. Na verdade, aqui eu adicionei um título explicativo, aqui eu adicionei uma seção quando eu quero dividir a minha prova em páginas diferentes. Então, com isso, a gente conseguiu dar um apanhado geral do Google Forms. A gente viu o que é o Google Forms, como é que ele funciona, o Google Forms, como é que a gente cria um formulário, como adiciona perguntas, como personaliza e configura, como envia para os alunos, como eu visualizo ele antes de enviar, como eu envio, como eu compartilho com outros professores. A gente viu alguns exemplos, como aquele da Associação de Tênis Costa do Sol, em que a pessoa respondia o resultado de um torneio, aquele outro do PRH, em que ele informava quais as redes temáticas que queria participar. A gente viu que na hora de ver os resultados, eu posso ver um resumo elaborado pelo Google com todas as informações de todos os alunos, ou ver as respostas de cada um dos alunos, ou ainda pedir para ele me gerar uma planilha que tem o dia e data, dia e hora em que a pessoa enviou a resposta, o e-mail da pessoa que enviou a resposta e todas as respostas. Com isso a gente conseguiu completar esse conjunto de videoaulas que explicam o funcionamento básico do Google Forms. Eu falei lá no começo que eu posso adicionar complementos que vão fazer com que você possa fazer um formulário muito mais elaborado. Você pode criar um formulário com várias seções, você pode criar um formulário em que você tem uma pergunta, em função da resposta dessa pergunta, ele te redireciona para uma seção específica, ou seja, você pode criar uma espécie de um algoritmo dentro do seu formulário, que em função das respostas ele segue um caminho ou outro caminho. Existem vários outros plugins e formas de uso do Google Forms, mas o nosso objetivo aqui era apresentar a ideia inicial de como funciona o Google Forms, de que ele é bem prático de utilizar, e a gente no final viu como elaborar um teste com o Google Forms. Então, como lição de casa, eu vou pedir para vocês que coloquem a mão na massa, façam um formulário, façam 2 formulários,
Envie esse formulário para alguns colegas, peço para ele responder para vocês esse formulário, façam a análise dos resultados através do resumo das respostas individuais, gerando uma planilha, e como atividade complementar, para aquele tipo de formulário que vocês criaram, dê uma olhada no Google, nos suplementos do Google, nas extensões do Google, se tem alguma extensão que poderia ser interessante você utilizar no seu formulário. Então, dessa forma, a gente concluiu a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que, a partir dessa videoaula, vocês consigam colocar a mão na massa e consigam criar aí os formulários para obter informações, algum tipo de informação, algum tipo de levantamento de dados para o seu trabalho de iniciação científica ou alguma atividade que seja interessante para você realizar através do uso do Google Forms. Muito obrigado.